Oi, meus alunos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula aqui do canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a hipertensão arterial. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, isso faz toda a diferença e te ajuda também a ficar sabendo de todas as aulas e vídeos que eu postar por aqui. Também te convido a me seguir em todas as redes sociais, que é o mesmo arroba. Então, @profa.tamiresvalim. Então, vamos começar a videoaula de hoje, que é sobre o assunto de hipertensão arterial. Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho sobre a hipertensão arterial, eu trouxe aqui o que é o conceito de hipertensão arterial. Então, quando a gente fala, uma pessoa está com hipertensão, o que a gente está querendo dizer, né? O que de fato é essa pressão alta? Então, o termo hipertensão significa uma doença crônica não transmissível, definida pela elevação persistente da pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio ou a pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. A medida com a técnica correta em pelo menos duas ocasiões e na ausência de medicações antihipertensivas. Essa definição a gente encontra na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial do ano passado, de 2025. Então, o que quer dizer, né? Vamos traduzir aqui esse português todo. Está querendo dizer que a hipertensão arterial, para uma pessoa ser de fato diagnosticada com hipertensão arterial, ela precisa que as medidas da pressão sistólica, e aí a gente vai entender que pressão sistólica é aquela pressão que a gente tem no que o sangue faz, né, nos nossos vasos, à medida que a gente tem a sístole e, no caso, a gente tem a diástole também. Então, sístole é quando o ventrículo esquerdo do nosso coração ele se contrai para fazer com que o sangue ele vá pela artéria aorta, né, para os nossos outros tecidos. E a diastólica é quando então os ventrículos se relaxam. Então, no momento em que a gente tem a sístole, a pressão para a pessoa ser considerada hipertensa, ela precisa que essa medida, né, da sístole seja acima de 140. Sabe aquilo que o pessoal fala, 14 por 9? Então, na verdade, é 140 por 90. E a pressão a gente mede por milímetros de mercúrio. Por isso que é mmHg, tá? Então, a pessoa ela precisa ter a pressão sistólica maior ou igual a 140 ou a pressão diastólica maior ou igual a 90. Então, não precisa ser 14 por 9, mas se for a sistólica menor do que 14, mas a diastólica já for 90 ou maior, também já pode ser considerada uma pessoa hipertensa. Então, o que a gente fala, né? 14 por 9, mas é 140 por 90. Tá? Então, precisa ser esse valor ou acima para ser considerada uma pessoa com hipertensão arterial. Porém, essa medida ela precisa se repetir por pelo menos duas ocasiões, então em dois momentos diferentes, nos quais vai aferir a pressão e elas se mantêm acima dos valores, e quando a pessoa não utiliza nenhuma medicação. Então, se for medido em uma pessoa que já faz uso do medicamento e esses valores derem alterados, então provavelmente ela já é uma pessoa com hipertensão e que não está de fato controlada. Então, para que a gente diagnostique, né, a pessoa com hipertensão arterial, precisa que seja repetido, né, pelo menos duas vezes essa aferição e sem o uso de medicações. Bom, a gente tem em relação à prevalência no Brasil, né, os últimos dados que a gente tem é que em adultos a gente tem uma prevalência de 27,9% da população com os dados analisados da pesquisa do Vigitel de 2023. Então, é bastante gente aí convivendo com a hipertensão arterial. Bom, e qual que é a diferença, né? Qual que é os tipos de hipertensão que a gente tem? A gente tem a hipertensão primária, que é mais de 90% dos casos, a gente vai encontrar
pessoas que desenvolveram a hipertensão arterial sem ter uma causa identificada. Então, não tem um porquê, né? Não é uma consequência de uma outra doença. É simplesmente porque a pessoa, né, desenvolveu a hipertensão arterial. Claro que por ter os fatores de risco, muito provavelmente, mas não tem uma doença que causou a hipertensão. E menos, né, de 10% dos casos, então de 5 a 10% dos casos é uma hipertensão secundária. Então, secundária a quê? A presença de outra doença previamente estabelecida. Então, quais são essas doenças já previamente estabelecidas que podem, né, gerar a hipertensão? A hipertensão renovascular, que ela é uma hipertensão que ela é causada principalmente por conta da artéria renal. Então, aquele sangue que vai ser levado para os rins. Então, o que causa essa hipertensão renovascular é uma displasia fibromuscular dessa artéria. E aqui na imagem a gente tem uma representação do que seria, né, essa displasia fibromuscular, são momentos, então, em que a artéria tem dilatação e estreitamento. Então, essa dilatação e esse estreitamento fazem com que a pessoa possa desenvolver a hipertensão. E também temos a questão da arteriosclerose nesta mesma artéria. E aí, isso dificulta a passagem do sangue, ou volume de sangue que vai ser levado para os rins. Então, pode gerar também a hipertensão arterial em consequência da hipertensão renovascular. A gente pode ter também outra doença renal, né, aguda ou crônica, que pode gerar como consequência a hipertensão arterial, alguns medicamentos e drogas, ou hiperaldosteronismo, que é, né, o elevado produção da aldosterona, que é um hormônio que é produzido no córtex, né? Aqui na glândula que fica acima dos rins. A apneia obstrutiva do sono também pode gerar a hipertensão, gestação e outros fatores também podem ser o desencadeador da hipertensão arterial. Bom, o que a gente tem de fator de risco, né? Quem são as pessoas que mais têm risco de desenvolver a hipertensão? Pessoas que utilizam certos medicamentos e algumas drogas, principalmente drogas ilícitas. Questões genéticas também são envolvidas, porém, é muito raro que uma pessoa tenha um polimorfismo ou, né, alguma mutação em algum gene e que desenvolva a hipertensão arterial só por conta desse fator. Então, são casos raros e sempre que tem fatores genéticos envolvidos, é mais de um gene envolvido. Então, esses polimorfismos, eles vão acontecer em mais de um gene, por isso, poligênicos. O aumento da idade também é um fator de risco. A gente sabe que pessoas acima de 65 anos têm maior risco para desenvolver a hipertensão. Mulheres acima de 60 anos, os negros também têm uma propensão maior para desenvolver a hipertensão arterial. O uso do álcool, e aí aqui a gente tem até o quanto é considerado, entre aspas, seguro de se consumir de álcool tanto para homens quanto para mulheres. Então, 15 gramas por dia para as mulheres e 30 gramas por dia para os homens. Depende também do ambiente em que essa pessoa vive. Os distúrbios do sono, como a gente falou da apneia obstrutiva do sono, ela pode atrapalhar o descansar, né? O sono mesmo, aumentando a liberação de cortisol. E essa é uma das hipóteses de explicação do porquê a apneia obstrutiva do sono pode desencadear a hipertensão arterial. Também a ingestão de mais sódio e menos potássio, e aqui a gente precisa lembrar também do sódio dos alimentos industrializados, o sedentarismo, o sobrepeso e obesidade, a poluição, além de fatores psicossociais. Bom, e como se prevenir, né, da hipertensão arterial? O que a gente pode fazer para prevenir que a pessoa não desenvolva, né, o caso da hipertensão primária? Bom, primeira coisa é realizar exercícios físicos, não ser sedentário.
ter uma alimentação saudável, e aqui a gente vai falar muito sobre isso. Tempo de sono, e não só o tempo, mas como a qualidade desse sono, que é um fator aqui também. O controle do peso, ter boas relações sociais, controle, né, do consumo de álcool, então consumir pouco álcool e gerenciamento do estresse, que a gente sabe que é o mais complicado. Bom, então, o que a gente pode falar sobre os sintomas, né? Existe algum sintoma presente na pessoa que tem hipertensão? Ela vai desenvolver algum sintoma que a gente pode desconfiar? Claro que dessa hipertensão primária, né? A secundária, a gente vai ter uma doença de base ali e vão ter os sintomas dessa doença. E aí, em decorrência da doença de base, vem a hipertensão arterial. Mas no caso da primária, na maioria das vezes, ela é muito silenciosa. E quando a pessoa desenvolve algum sintoma, ela já está assim, bastante alterada. Então, geralmente as pessoas não têm nenhum sintoma. Por isso que a gente fala que é uma doença bem silenciosa. E aí, um dos sintomas mais comuns é a dor de cabeça, que também é conhecida, né, como cefaleia, que é um dos sintomas mais comuns. Só que nesse momento que ela aparece, ela já vai estar em um estágio mais grave, né? E geralmente ocorre pela manhã. Também podemos apresentar, pode ter pacientes que apresentem, né, sangramento no nariz, dor no peito, tontura, o zumbido no ouvido, náusea, vômito. Porém, como eu já disse, são sintomas que aparecem mais quando a pressão já está bastante elevada. Bom, e o que que a gente tem aí de classificação? O que que é uma pessoa hipertensa? O que que é uma pessoa pré-hipertensa? A gente teve algumas alterações na diretriz de 2025 nessas classificações, então vamos entender um pouco. A gente falou lá no comecinho que tem a pressão sistólica e a diastólica, né, que são medidas por milímetros de mercúrio. A diretriz de 2025, o que que ela traz? O que que é uma pessoa que tem uma pressão arterial considerada normal? São pessoas que apresentam a pressão sistólica abaixo de 120 e a pressão diastólica abaixo de 80. Então, se a gente pegar uma pessoa que tem a pressão de 12 por 8, na verdade, o 12 por 8 já não é nem considerado normal, tem que ser abaixo de 12 por 8, tá? Para ser considerado normal. As pessoas que têm a pressão já 12 por 8 ou 139 por 89, elas são consideradas pessoas pré-hipertensas. Então, de 12 por 8 acima, né, já é pré-hipertensão, até ali 14 por 9 é pré-hipertensão. Agora, de 14 por 9, né, 140 a 90, acima já são pessoas com hipertensão e tem as suas classificações do estágio. Então, a gente tem estágio 1, 2 e 3, e aí vai depender, né, de quão elevado está essa pressão. Então, de 114, 140 por 90 até 159 por 99, estágio 1, de 160 por 100, estágio 2, até 179 por 109, e acima de 180 por 110 já é o estágio 3 da hipertensão. Então, é por isso que teve essa reclassificação. Então, a gente fica sabendo aqui, né, de quais são os estágios e quais são os parâmetros para ser diagnosticado, então. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês é a classificação. A gente tem alguns tipos, né, de acordo com a diretriz de hipertensão. Então, a gente falou da hipertensão primária e secundária, mas a gente tem também há alguns outros tipos aqui. Por exemplo, a gente tem a hipertensão do avental branco. Isso aqui, tanto nas pessoas que fazem o uso da medicação, né, com a medicação antihipertensiva, ou pessoas que ainda não fazem o uso da medicação. Então, todos os dois casos, elas têm, né, a hipertensão do avental branco, porém, a hipertensão do avental branco não controlada. E o que que significa isso? São pessoas que, nos momentos que vão aferir a pressão, seja no consultório ou na presença de um profissional, a pressão se eleva. Mas fora do momento ali da aferição, elas têm uma pressão adequada, então abaixo de 12 por 8. Só no momento ali que vai aferir, a pressão da pessoa sobe.
A gente tem a normotensão verdadeira, né? Que são pessoas, então, que têm ali a pressão abaixo do valor de 14/9, então, pessoas que têm a pressão considerada normal, tanto no consultório como fora. A gente tem a hipertensão sustentada, então pessoas que realmente, de fato, têm a pressão alta, tanto dentro quanto fora do consultório. E a gente tem a hipertensão mascarada, que é o contrário da hipertensão do avental branco. A hipertensão mascarada é o seguinte: a pessoa chega no médico, no consultório, no hospital, com um profissional ali para avaliar a pressão, para fazer a aferição, e no momento da aferição, ela não tem a pressão alta, mas fora do momento da aferição, ela vai apresentar. Então, chega ali para avaliar a pressão, ela fica com a pressão mais baixa, mas fora, no dia a dia, ela tem a pressão alta. Por isso é chamado de mascarado. Isso são em condições nas quais a pessoa não usa nenhum tipo de medicação. Já quando a pessoa usa, né, as medicações, a gente tem a hipertensão do avental branco não controlada, ou seja, a pessoa ela vai chegar no momento em que ela vai fazer a aferição lá com o médico, ela vai ficar com a pressão mais alta, mas ela toma um medicamento e era para estar controlada a pressão. A hipertensão controlada, ou seja, aquela pessoa que já tem o diagnóstico de hipertensão, mas está controladinho, o remédio está controladinho, então, tanto dentro quanto fora de um consultório, ela vai ter a pressão controlada, né, pelo uso da medicação, mas ela já tem o diagnóstico de hipertensão. A hipertensão sustentada não controlada, ou seja, a pessoa ela chega para aferir, né? Ela vai estar ali com a hipertensão, com a pressão mais alta, mas não está controlada, mesmo com o uso do medicamento. E a hipertensão mascarada não controlada, que é a mesma situação, porém com o uso do medicamento, certo? E aqui tem as formas de diagnóstico. Isso para a gente que é nutricionista, muitas vezes a gente não vai de fato diagnosticar, a gente não vai, né, dar esse relato ali para o paciente. Porém, a gente pode, se o paciente chegar relatando, chegar falando que já fez algum tipo de exame, é importante que a gente conheça. Então, o que que acontece? Em algumas situações, né, para fazer o correto diagnóstico, talvez seja necessário dois tipos de avaliação, que é o mapa e também esse outro que é chamado de MRPA, que é a monitorização regular, né? Só que em casa. Então, a pessoa mesmo vai fazer a aferição várias vezes no dia e vai anotar, vai fazer tipo um diário da sua pressão arterial. E o mapa é aquele exame aonde a gente coloca, né, vários eletrodos aqui, e a pessoa vai ficar 24 horas com esse equipamento, que ele vai medir a pressão arterial várias vezes ao longo dessas 24 horas, inclusive durante o sono, para verificar como é que está essa pressão. Então, quando esses exames, né, são necessários? Então, quando a gente tem uma pessoa que tem a pressão arterial abaixo de 12/8, ela é considerada normotensão e é importante a gente fazer o exame pelo menos uma vez no ano. Acima de 12/8, a gente pode pensar numa hipertensão mascarada. Então, pode ser que essa pessoa ela ainda não esteja com o diagnóstico fechado de hipertensão, porque chega ali no momento da aferição a pressão abaixa, mas fora do consultório, né, ela tenha essa pressão mais alta. E aí, aqui é o momento em que pode ser que o médico sugira um exame como esses que eu citei para vocês. Agora, a hipertensão no estágio 1 também podemos considerar uma hipertensão do avental branco. Às vezes a pessoa não tem uma hipertensão, mas chega no momento ali de aferir com o médico, ela fica nervosa e a pressão sobe. Então é interessante também fazer esses dois tipos de exame para acompanhar se fora do consultório ela vai ter essa pressão mais elevada. No estágio 2 também tem uma probabilidade mais alta de já ser uma hipertensão mesmo, mas pode ser considerada uma hipertensão do avental branco, e se estiver desconfiando disso, faça esses dois exames citados. Depois, no estágio 3, já é realmente o diagnóstico de hipertensão, e aí aqui já inicia imediatamente o tratamento medicamentoso, claro que é o médico que vai fazer isso.
E a gente tem a crise hipertensiva, que também precisa ser iniciado o tratamento medicamentoso. Então é importante a gente saber como é que é feito o diagnóstico, né, e como que são ali pensados cada caso. Bom, até aqui a gente já viu conceitos importantes sobre a hipertensão, a gente viu também quais são as formas de diagnóstico, as classificações e algumas doenças que também podem acarretar a elevação da pressão arterial. Nessa primeira aula, para não ficar muito grande, eu vou fazer uma parte 2, mais focada na fisiopatologia e, de fato, na dietoterapia. Então, já dá seu like se você gostou dessa primeira parte e se inscreve aqui no canal para você ir direto para a segunda aula sem perder nenhuma partezinha dessa aula. Te espero na parte 2, hein?